Fala pessoal, bem-vindos a mais um podcast Sanseia. Eu sou a Danda e estou aqui para levar vocês para uma viagem para a Europa do século XVII. Gostaram, não gostaram? Já sabem o que é. Lost Canvas. Se você está se perguntando cadê o Mazei, eu lhe digo, ele está amarrado do outro lado da mesa. Nós amarramos ele. E só para ele matar a saudade de vocês e vocês dele, ele vai dizer onde é que vocês podem encontrar o nosso trabalho nas redes sociais. Fala aí, moço. Eu acho que ele tá amordaçado, gente. Amordaçaram ele. Só porque era de Lost Canvas. Alô. Solta ele. Vocês estão ouvindo? Peraí, só deixa eu desamarrar só um pouquinho, peraí. Desamordassem ele, gente. Tá funcionando agora? Tá Agora funcionando tá. agora. Ai, meu Deus do céu. Mata a saudade lá, mata. Ai, meu Deus do céu, viu? Mata Então sou eu aí. que vou fazer aqui as redes sociais, é isso mesmo? É, as redes sociais. É podcast do que isso aí, Danda? Que é o podcast de hoje? Lost Canvas. Ah, tela perdidas, então? Não tô sabendo de nada, não. Acorda. Bom, redes sociais você pode encontrar a gente no facebook.com/podcastsenseia ou no Twitter, no @podcastcdz. Nós também postamos tudo lá no soundcloud.com/podcastsenseia. E você tem, a gente também tem um fórum de RPG, cdz.com.br/sse. Fale com a gente aí nas redes sociais que a gente lê os comentários nos podcasts e interage quando dá também. Então, vai daí! I just want to know what my life is for. Winning every match I have to play. I haven't felt like this before. The truth is gonna be revealed today. I really don't have anyone to slay. No need to live this way. Love will fill the world and it will rain. Spring forever. Saints say no, we're calling out for you. Saints say no, help us to come through. The nephew of confusion, the concept of trepidation, the welcomes of indecision, the lead us to the realm of all the Mataram a saudade? Foi bom, não foi? Então vamos lá. Nesse um contra todos, que seria o Mazei, de um lado da mesa, do outro lado nós temos a nossa enciclopédia ambulante de Sanseia. Alan, tudo bem? E tudo bem, pessoal. Finalmente, né? Finalmente chegou o dia que muitos esperavam. Finalmente. Então, e do lado do Alan, tá o nosso querido filósofo Bruno. Dá pra sentir a vibração dele daqui, não é, Bruno? Deus é o cavaleiro de ouro mais legal de Lost Canvas. Um dos meus. Então vamos lá para a claque feminina. Rainha Nicole. Tudo bem? Oi, tudo? Não Nossa, tem gente, saca. eu tô muito honrada de ser chamada pela Danda nesse podcast. Vamos. Hoje o nível tá elevado aqui. Olha aí, ó, uma fama que eu peguei, gente, que isso. E do lado da Nicole nós temos a nossa querida Aline, que veio aqui finalmente falar conosco. Olá, pessoal. Então, Aline. Oi, tudo bem? Finalmente o nosso assunto que a gente estava esperando há um tempo já, né, Bruno? Mas enfim, estou em São Paulo também, casualmente, né? Mas vamos lá, vamos conversar bastante hoje, então. E para terminar a claque feminina, nós temos a nossa querida Isa. Isa? Yay, tô aqui. Tá empolgada com
Canvas? Claro. Sempre, Elas né? Então vamos começar a nossa viagem. Só que nós vamos só recuar até 2006, certo? Estamos em 2006. Alan, conta pra gente qual é o panorama de Saint Seiya nessa época. Pois é, naquela época era um período em que o manga clássico já tinha acabado há muito tempo, né? A gente estava curtindo uma pausa, digamos assim, né, entre os OVAs da saga de Hades, né? Mas entre os OVAs da saga de Hades e Inferno, os 6 primeiros OVAs da saga de Hades e Inferno, que foi uma fase bem conturbada, né, da produção do anime, foi anunciado e lançado, né, um novo mangá de Saint Seiya, que era o Next Dimension, né, do Kurumada. E deixou todo mundo em polvorosa, né, porque, afinal de contas, era uma nova história com os personagens principais, né, tinha toda aquela coisa de que seria a continuação da história do Seiya, né, e dos outros. Então, naquela época, estava rolando os primeiros capítulos do Next Dimension, né, até que finalmente, né, começou a ser anunciado na própria Weekly Shonen Champion, onde estava começando o Next Dimension, né, ele anunciou na edição 38, né, publicada no dia 17 de agosto de 2006, né, o anúncio de que haveria, né, um novo mangá de Saint Seiya na edição seguinte, né, e esse novo mangá era chamado de Saint Seiya The Lost Canvas Meio Shinwa, né, e aí tinha uma proposta bem inusitada, né, para começar, que muita gente não entendeu e eu acho que ficamos meio sem entender. Ele apresentava um anúncio, né, mostrando os personagens desse novo mangá. Lembrando que naquela época, né, a história, ela estava, como eu falei antes, focada no Next Dimension, né? Então você já tinha começado a história, mostrando o passado do Hades, né? E lembrando que tinha conhecido Pegasus em outra era, né? E que o Pegasus, inclusive, era o melhor amigo dele, né? E aí a história mostrava um Alone, né? Que era a encarnação do Hades naquela geração do Doku e do Shion, né, que a gente sabia já desde o mangá clássico que existia, né, essa guerra santa grandiosa e tal, onde somente o Shion e o Doku haviam sobrevivido, né. Então o Next Dimension é ambientado lá, e aí começava a falar do tema, do Alone, né, justamente no capítulo que falava do Alone especificamente, que era a parte 2, Alone, né, o título, é nessa revista em que é anunciado o The Lost Canvas, né. E lá você já viu uma versão do Alone bem diferente, uma versão do tema bem diferente, né? E o anúncio dizia mais ou menos assim. Vou ler a tradução do que eu fiz naquela época, né? Saint Seiya The Lost Canvas Meio Shinwa, de Next Dimension para The Lost Canvas. O DNA de Kurumada é passado para cá agora. Criação o mangá era do Masami Kurumada, né? O Shiori Teshirogi, aí era um nome novo, né, na época, ninguém conhecia Shiori Teshirogi no jogo do bicho lá, né, falava uma nova série, pela primeira vez na história, uma série multi-angle dual, com 2 cosmos de 2 ângulos, um mito de Hades, né, que é o Meio Shinwa, né, ele é desenhado. O resumo da história que dava naquela época, né, tinha até um errinho depois. O palco é a Europa do século XVII. Nota, né, que nesse anúncio ele dava como século XVIII, era um erro, né? Começa uma nova guerra santa entre a encarnada deusa Athena e o encarnado rei das trevas Hades. Em meio a esse terrível choque será revelado o destino desconhecido do cavaleiro de Pegasus, Tema e Hades, né? Então esse era o contexto de como era, né? Como era naquela época até o anúncio do The Lost Canvas, né? É isso que a gente tinha naquele período. Então todo mundo ficou meio assim, né? O que ia aparecer, o que ia ser essa história. Ela parece que tinha os mesmos personagens do Next Dimension. Será que era um complemento? Não era? Era uma continuação? Ninguém sabia o que era exatamente. Essa coisa de multi-angle, dual, o pessoal dava a entender que seria uma história só, contada de 2 pontos de vista diferentes, né? Mas ainda assim no mesmo universo, né, coexistindo ali juntas, né, e o começo realmente passava essa impressão, né, esse era o contexto.
Posso só te atrapalhar um pouquinho, Alan? Por favor. E que coisa louca isso, né? Porque hoje em dia as pessoas se batem que nem umas retardadas, dizendo que o que é canônico e o que não é. Se as duas coisas saíram mais ou menos no mesmo período, né? Sim. Vocês lembram qual foi a reação que vocês tiveram quando saiu? Quando vocês Qual? descobriram que ia sair Lost Canvas? Quando vocês ouviram a notícia assim, ó, vai sair um mangá novo, desenhado pela Shiori, criado pelo Kurumada? Bom, eu particularmente, eu fiquei ansioso, né, pra ver. Fiquei ansioso porque, particularmente, o ND quando começou, ele não me empolgou muito, sabe? Uhum. Então eu fiquei curioso pra ver o que ia acontecer, né? Eu nessa época eu já não tava nem muito em contato mais com o fandom, então nem fiquei sabendo de nada, na real. Em 2006, depois que terminou os 13 primeiros episódios de Hades, que demorou pra sair depois da primeira parte de Inferno, eu já... Como nesse meio tempo passou muito tempo, eu não tava muito mais ativo em fóruns, essa coisa. Tava na faculdade, sei lá, tava fazendo outras coisas e nem vi ND, nem vi LSC. Só fui ver Hades muito tempo depois, quando lançou a primeira parte. A segunda parte eu deixei passar mal tempo pra poder ver, então nem lembro o que eu achei. Na época eu também fiquei ansiosa, assim, e foi... Só que eu não tinha entendido porque... Bom, por que vai ter duas histórias do mesmo tempo e os mesmos personagens? Eu achei que a Shiori daqui a pouco ia falar coisas que o Kurumada não ia falar, enfim. Aí depois que foi ficando mais claro que eram histórias diferentes, assim, mas no início eu não tinha entendido por que dois, assim. Mas daí, com o tempo foi ficando legal e o pessoal começou a ter as aparências dos personagens que foram sendo mostradas, né? Tem tudo igual, essas coisas assim. Mas quando foi lançado, já tinha episódio G, né, na época, no caso. Mas eu já tava bem curiosa pra ver o que ia sair. E vocês, Nick, Danda e Isa, qual foi a primeira reação de vocês? Eu não tava nem pensando em Sensei nessa época aí. Nem me lembro o que eu tava fazendo. Mas foi a mesma coisa que o Mazei, assim, eu não tava muito ligada em fandom, fórum, nada do gênero. Então eu não tinha muito, assim, tipo, não ia atrás de notícia e coisas do gênero. Então fui saber, tipo, muito tempo depois, quando já tinha animação já de Lost Canvas. Então acabei não dando muita atenção pra isso na época. Uhum. Lisa, Oi? então, qual foi a sua primeira reação com Lost Canvas? Quando eu soube que... Por incrível que pareça, eu fiquei chateada. Por quê? Porque na época eu era muito fãzinha do episódio G. E eu queria que o episódio G fosse animado. Aí eu fiquei chateada porque estavam focando em outra coisa, sendo que tinha uma coisa que já estava quase completa e criaram outra. Só que aí, eu também não estava muito por dentro de fandom nem nada. Eu lembro que eu estava no primeiro ano do ensino médio. Aí eu comecei a ler o mangá e eu realmente acabei gostando. Aí eu fui ver o anime, só que até 2010 eu não tava tão assim por dentro. Eu só comecei a ficar mais fã do mangá e do anime depois de 2010. Mas na época que veio pra cá, na verdade, eu tava tratando como um mangá e um anime qualquer, assim. Só mais um anime que eu tava gostando, mas eu não esperava que eu fosse ficar tão fã. Atualmente eu gosto mais do que episódio G, porque motivos óbvios. No meu caso, quando eu descobri que a gente ia ter um mangá com história do Kurumada, mas um traço que não era do Kurumada, eu pensei assim, tamo junto, é isso? Perfeito. Mas uma coisa que me deixou muito pensativo sobre Lost Canvas foi o subtítulo, o Meiyou Shinwa, que é o mito de Hades, o mito do Rei das Trevas. Então eu fiquei pensando, bicho, será que isso vai ser uma história do Hades? Será que vai ser alguma coisa diferente focada no Hades? Isso tinha me deixado na época assim super
feliz, contente, porque na época eu já estava envolvido com filosofia, eu já estava começando a ficar revoltado com vários aspectos de Sensei que não eram, digamos assim, de acordo com filosofia, então pensando, pô, ia ser maneiro se fosse. Aí apareceu o anúncio de Lost Canvas, eu pensei assim, pô, será que eles estão fazendo mesmo, vão contar a história agora do ponto de vista do Hades? Pô, que maneiro ia ser. Minha primeira reação foi essa então, foi tamo junto, Shiori, e ficava me perguntando assim, que tipo de história eles iriam contar com o Hades agora. Só uma curiosidade é que o Alone, né, ele surgiu primeiro no ND, né, Next Dimension. Então, quando o ND surgiu, ninguém nem sabia direito como é que se pronunciava, como é que se romanizava, né, como é que se escrevia o nome do personagem, né. Tinha gente que falava Aaron, né, e ficou por muito tempo isso, até que quando o Lost Canvas foi anunciado, teve uma Champion Head, né, que publicava o episódio G, né. Essa Champion Head, ela trazia os primeiros esboços da Shiori, né, do mangá. E aí lá ele tinha uma descrição bem breve dos personagens, do Tema e do Alone. E pela descrição, dizia que ele era um rapaz solitário, né. Então daí o pessoal já começou a entender que o nome dele se escrevia Alone, né. Pronunciava Alone, não Aaron, não Aaron, né. E uma dúvida que eu tenho pra vocês que gostam, e principalmente pra quem acompanhou na época a coisa do anúncio, o que vocês acharam do The Lost Canvas? Porque é curioso como é muito específico, sabe, tipo, a tela perdida, assim, e aí houve teorias do que era isso logo na época do anúncio, ou o povo cagou pra isso? Porque eu acho muito diferente de, geralmente, as obras de Saint Seiya, elas são sempre, Saint Seiya, something random, assim, alguma coisa que acontece X, assim, Eri, sei lá. Saint Seiya episódio G, que aí você consegue conectar com Gold, etc, ou qualquer coisa que seja. Mas The Lost Canvas era algo, tipo, muito, como assim uma tela perdida? Que tela é essa, sabe? Quem que perdeu? Sabe? Então, tipo, rolou um Paranauê assim no fandom, ou vocês nem lembram? Assim, eu não lembro de nenhum comentário assim muito aprofundado não, sabe? Até porque foi um período tão curto, né? Quando a revista saiu com esse primeiro anúncio, ela saiu no dia 17/8, né? 17 de agosto de 2006. Ela já anunciava que o começo ia ser na edição seguinte, né? Então foi muito, muito rápido, né? Foi tudo muito rápido. Foi uma semana depois, no dia 24 de agosto, que estreou, né? Que começou a publicação do mangá de verdade, né? Já anunciava que ia ter 56 páginas e tal, que era muita coisa, né? O ND tava saindo com 8 páginas, né? Então, assim, quando falaram que ia ter 56, né, foi um choque. Você pensava, nossa, já vai ser uma história bem comprida, pelo visto, né? Então, assim, eu não lembro de muita especulação sobre o que era esse Lost Canvas, né? Não tinha, assim, muito tempo. Aliás, quando saiu o anúncio de que quando saiu essa prévia, né, que eu falei pra vocês na Champion Head, de esboços da Shiori, do mangá, das primeiras páginas do mangá, já dava pra ver, explicavam também que ele era um pintor, né? Que o Alone era um pintor também. Então, assim, daí o pessoal já começava a associar. Então, Lost Canvas tem a ver com essa história dele e tal. Mas não deu tempo de ter muita especulação aprofundada, não, sabe? É muito rápido. Eu até tenho uma teoria, Xará, pra explicar por que Lost Canvas. Só que eu não sei se vale a pena falar aqui ou no eventual podcast do Hades. Uma teoria, mas a história não responde isso, gente? Responde. Então, como teoria... Não, mas assim, qual a referência, entendeu? A história é claro que responde, mas que referência eles estão usando para falar em The Lost Canvas? Qual foi a sua reação quando você descobriu assim que vai sair um mangá novo de Saint Seiya, desenhado pela Shiori? Eu estava muito deprimida, né? Com aquela porcaria daquele filme que tinha saído depois da saga de Hades. Tava muito deprimida pelos dourados. E meu irmão falou assim, olha, tem aqui um mangá todo special que é sobre a Guerra Santa do século XVII, você vai curtir. E na hora, adorei os traços, né? Foi logo.
Quando eu vi aquilo, fiquei maravilhada. E logo comecei a ver, fiquei super animada com aquilo e gostei logo de primeira. Tanto que eu ainda estava escrevendo fanfictions, então bastava, tipo, escrever. Eu comecei a escrever logo uma fanfiction com o Albáfica e as pessoas vinham me perguntar, então, mas o que é isto? Quem é o Albáfica? O que é o Lost Canvas? E eu tinha que explicar, porque eu adorei logo de primeira, portanto, foi algo que me impressionou logo de primeira. O meu irmão também adorou aquilo, então a gente trocava impressões sobre o mangá. E realmente que era o que eu ia perguntar pra vocês, porque em 2006, não é? Acabava a saga de Hades. Muito tristinho, né? Tipo, Nicole. Ela acabou em 2006? Acho que foi depois, não foi não? Não, foi em 2006, não foi? A saga de Hades, os OVAs, eles acabaram uns 2 anos depois, praticamente. 2008, né? Foi, eles acabaram, eles começaram em 2006, aliás, começaram bem antes, na verdade, 2002, 2003, 2002, isso. aí teve uma pausa, aí teve o filme em 2004, o prólogo, aí anunciaram em 2005 que ia ter a saga de Hades, aí começou a saga de Hades Inferno, aí parou, acabou os 6 OVAs, aí parou de novo, aí a gente ficou esperando até 2007 para começar de novo, e assim foi, até chegar em Elysius, né, 2008. Gente, aí que eu vejo que a ignorância é uma bênção, né? Porque todo esse período aí, é sofrência. Olha só, eu vi os 13 primeiros episódios, e daí eu vi que ia demorar, olha só o que a louca fez. Eu baixei o mangá em espanhol e li o restante. E depois eu mandei tudo a merda e tipo, eu não vou ficar esperando essa bosta ser animada. Eu li tudo e tipo, pronto, acabou, segue a vida, sabe? E muito tempo depois que eu fui ver os 13 restantes. Aí quando eu vi os 13 que faltavam, já tava tudo pronto, entendeu? Comigo foi tipo isso, eu vi os 6 primeiros da Sagas de Inferno, aí foi aquela decepção assim, inacreditável, tipo, de chorar. Aí eu falei, você quer saber? Vai tomar todo mundo no meu cu, vou estudar, não quero mais saber dessa história de Cavaleiros. Aí saí do fórum, do fandom, tudo. Por isso que eu não acompanhei essa época, foi muito. Eu fui ver Saga de Hades quando o Elysius terminou. Aí eu vi todo o final do Inferno e Elysius. E aí depois eu fiquei sabendo que teve o Next Dimension, fiquei sabendo que teve o Lost Canvas nesse meio tempo. Mas aí nesse período dos lançamentos eu realmente fui desencanei. Esse período da saga de Hades Inferno pra cá, né, assim, nesse período que rondou o The Lost Canvas, o lançamento do Lost Canvas, foi realmente um período bem sombrio na história dos fãs, assim, né, do fandom. Que aconteceu uma longa espera, a saga de Hades em OVAs saiu toda bugada, né, teve aqueles problemas técnicos, teve saída de dublador, foi uma confusão atrás da outra, assim, então realmente foi um período bem... que, sinceramente, não tenho saudade desse período, não, assim, entre 2009 foi um período bem conturbado, sabe? E no caso, Alan, uma coisa que o pessoal se bate muito. Ali tinha o dedo do Kurumada na obra do Lost Canvas, não é? Sim. E no caso, todo mundo se bate com a aparência dos dourados. De falar, são muito iguais. O que é que foi? Aquilo foi uma exigência do Kurumada ou foi só uma ideia da Shiori? Pois ela sempre explicou, né, que o Kurumada, no começo do Lost Canvas, ele aprovava, né, as ideias e passava diretrizes para ela, né? Mas só recentemente, na Japan Expo 2016, né, o evento que teve lá na França, esse ano agora de 2016, obviamente, ela explicou, né, que houve uma discussão, né, entre ela e o diretor para decidir, né, para qual rumo que seria tomado, né, nesse sentido. E ela não se sentia segura o bastante no começo para fazer novos personagens, assim, totalmente originais, né? Porque, afinal de contas, era uma coisa muito... Era uma responsabilidade muito grande, né, pra ela. O Kurumada estava fazendo um mangá lá do outro lado, o ND, né? E ela não sabia ainda que ela ia conseguir dar conta daquilo. Pelo menos é o que ela fala, né? Então, assim, ela optou, foi uma decisão muito consensual junto com a editora, né?
de fazer os Cavaleiros de Ouro daquele jeito, né? Mas me diz uma coisa, Alan. Então, se ela não sente a vontade para fazer os originais, depois notas que ela já pega o jeito e faz alguns, como você disse, não é? Uhum. Mas como é que é o trabalho dela antes de entrar para o Lost Canvas? Quem era ela antes do Lost Canvas? Quem era a Shiori? Pouca gente conhecia, assim, ela não era uma pessoa muito famosa realmente. Eu, particularmente, eu lembro que na época eu não fazia ideia de quem era a Shiori, eu não conhecia o trabalho dela, né? Ela não tinha mangá de sucesso, ela não era uma escritora de shonen e tal. Então era muito difícil, né? O pessoal entender como é que era o perfil, como é que seria o perfil do Lost Canvas pela autora, né? Mas assim, ela era uma pessoa que começou a trabalhar com mangá em 97, né? Em 1997. Ela participou de um concurso promovido pela Enix, né? Uhum. E nesse mesmo concurso participou a Hiromu Arakawa, né? Que é a autora do Fullmetal Alchemist, né? Uhum. É um mangá, inclusive, que saiu aqui no Brasil pela JBC também, né? E mesmo editora do Lost Canvas aqui também, né? Então, ela começou daí como assistente, né? Ela ganhou esse concurso. Então, em 2003, ela foi para a Akita Shoten, né? Aí ela produziu um mangá que rendeu 2 volumes, né? Chamado Kieli, né? E foi daí que a carreira dela deslanchou mesmo, né? Inclusive, ela conta a história de como é que ela já contou outras vezes, né? Ela contou a história de como é que ela encontrou com Kurumada e como isso rendeu a participação dela no mangá do Lost Canvas, né? Ela foi num evento em que o Kurumada estava promovendo um livro dele, né? E estava vendo autógrafos desse livro. Então ela foi até esse evento e entregou para o Kurumada justamente o Kieli, esse mangá dela, que tinha sido publicado pela Akita, né? E ela agradeceu a ele, né? Porque afinal de contas a carreira dela começou por causa dele, né? Ela se inspirou muito nele, né? Então, o Kurumada, depois de um tempo, lembrou dela, né? E quando discutiu o projeto do The Lost Canvas com a Akita, lembrou dela. Então ele mesmo ligou para ela e pediu para ela, né? Ela até diz na Japan Expo 2016, ela conta que se ela não tivesse se dedicado ao Lost Canvas, se ela não tivesse escolhido esse caminho, né? Provavelmente ela ia fazer uma outra série de mangás baseado no Final Fantasy VII, né? Eu não conheço muito. Essa é outra série que eu gosto. Quer dizer, meu jogo favorito, meu anime favorito. Ia ser os dois. Ia ser maravilha se ela trabalhasse também. Eu não conheço. Se alguém conhece mais do traço dela, da história dela, quisesse pronunciar, eu não conheço muito, não conhecia muito sobre ela até então, né? E tem aquela questão de dizer que ela fazia doujins e yaoi, né? Que ela meio que conhecida por esse meio, assim, né? Pois é. Então, assim, em 97, da lista de obras dela, né? Que ela mesmo lista no site dela, no Tumblr dela, ela lista justamente esse concurso que ela venceu, né? Que o mangá que ela concorreu lá nesse concurso se chamava Shirayuri, né? E ela foi publicada na Super Comics Gekijo, volume 4, Psychic Force. Eu não conheço, nunca vi. Em 99, ela foi selecionada também no concurso da Enix, né? Que era o nono concurso da Sekshi Manga Taisho, também da G-Fantasy, né? Edição de agosto daquele ano, de 99, onde ela concorreu com um mangá chamado Dai. Também nunca vi, né? Até hoje eu não fui atrás de saber. No caso, Alan, Psychic Force é um jogo de videogame. Né? Provavelmente nesse primeiro concurso era para ela fazer uma comic, uma história inspirada em alguma coisa de videogame. E ela pegou Psychic Force. Psychic Force, por acaso, existe Oveadius. Legal. Às vezes valeria a pena investigar se tem alguma coisa dela, se tem dedo dela na brincadeira. Mas eu imagino que não tenha. Aí no ano de 2000 ela publicou, na mesma revista, na G-Fantasy, ela publicou um one shot, né, uma história curtinha chamada Nikyo Shonen, né? Aí em 2004, isso ela já estava em negociação com a Akita, né? Então ela já foi migrando para a Akita. Em 2003 ela entrou na Akita, né? E aí em 2004 publicaram um mangá dela, né, chamado Kanojo no Tondari, que, né, como eu falei, era da Akita Shoten. Depois, em 2005, ela publicou Idol o Sagasu. Leu? Qual deles? O Kanojo no Tondari? Kanojo no Tondari. Como é?
É pesadinho, porque fala sobre suicídio. Tipo, são obras mais sérias, portanto. Tipo, a história sobre uma menina que a vida dela é uma merda, ela briga muito com a mãe tem um namorado novo e quer que o namorado vá morar com ela, e a filha não quer. Aí tem aquela coisa, todo adolescente já pensou em se matar só pra dar uma lição nos pais, quando a vida é uma merda. E ela pensa fazer justamente isso, sabe o que acontece? Ela entra nos famosos clubes de suicídio que tem no Japão, no chat, e ela fica amiga de uns outros adolescentes que também querem se matar. Porque geralmente o pessoal, eles no local, primeiro eles se conhecem, depois eles marcam o local como que eles querem morrer todo mundo junto. É suicídio coletivo. Uhum. Aí a história, tipo, todos eles começam a ficar amigos e depois a maioria deles começa a mudar de ideia. Tipo, eu fiz amigos, não quero mais acabar com a minha vida. Aí parece que vai tudo andando bem, até que uma das meninas, sem ser a protagonista, só que essa menina ela ficou amiga da protagonista, tem uma hora que ela mesmo se mata. E os amigos ficam chocados com isso. Que essa era a intenção deles no começo, eles mudaram de ideia. Só que a grande guinada é que uma delas realmente se mata. E todo mundo fica triste. Mas faz muito tempo que eu li o mangá, mas é pesadinho, mas vale a pena ler. Pois é, aí em 2005 ela publicou esse Idol Wo Sagasu na revista Platonic Chain Selected Stories, volume 3. Eu não conheço essa revista também, mas é da Square Enix, né? E ela também publicou um one shot chamado Guns and Gears na revista G Fantasy, né? E aí em 2006, antes de começar o Lost Canvas, ela já tinha publicado o Kieli, né, que a gente tinha comentado, que é o Kieli Shisha Tachiwa Arano ni Nemuru, que era 2 volumes, né, como eu mencionei, que eram 2 volumes pela Kita Shoten, né, e ela fez uma parceria naquela época com um mangaka chamado Yukako Kabei. Então eu também não conheço muito essa obra dela. Também ela publicou um chamado Teishi no Ukidoki Shintu e Bimbo Nikki. E curiosamente, pesquisando um pouquinho sobre ela, isso há um tempo atrás, né? Não agora, para esse podcast, mas pesquisando há um tempo atrás, eu soube que ela fez um doujinshi baseado no filme do último filme do anime clássico, né? Do Prólogo do Céu, o Tenkai Hensho. Esse é intitulado Let Me Fall, né? Até mostrei para vocês uma imagem, mas eu não tenho precisão de quando foi que ela publicou esse mangá, esse doujinshi, né? E parece ser muito bonito. Inclusive tem outra imagem que eu não mostrei para vocês aqui, mas que ela mostra o Seiya nessa ilustração, e o Seiya é a cara do tema, como ela fez. Uhum. Então eu não sei se é uma coisa anterior ao Lost Canvas, já era ela dando os primeiros passos e já mostrando o que seria, né? O passo dela de Saint Seiya, né? Aliás, já tinha aquela intenção, né? De mostrar uma possível encarnação do Seiya, não? Uhum. Pois é. Então, e ela tem influências no traço dela. Do Kurumada não dá de ser, né? Graças a Deus. Mas... Mas e de quem que ela tem influência? Se ela tem influências no traço, se ela colocou influências na história, você sabe dizer? Assim, ela sempre fala, em toda entrevista, em tudo que é lugar, que ela se influenciou muito pelo Kurumada no quesito se tornar uma mangaka, não é? Ela gostava das histórias dele, ela não era só fã de Saint Seiya, mas ela era muito fã de Saint Seiya, afinal, né? Mas ela também disse que ela admirava as obras da Rumiko Takahashi, né? Que eu particularmente conheço mais ela pela Kuko, o Rama Meio e o Nuyasha, né? Mas é só a terceira das influências dela, né? Mas eu não sei se ela teve influência de traço, eu não sei dizer. E como é que foi o lançamento, o ano de lançamento real, como foi o formato? Dá aí pra gente a ficha completa do nosso querido Lost Canvas. Pois é, eu vi aquele anúncio na Weekly Shonen Champion, né? E ela já anunciava que seria publicado na mesma revista, né? Na semana seguinte, né? Então, o primeiro capítulo se intitulava Dias Perdidos e foi publicado na edição 39, né? Da Weekly Shonen Champion, né, ou Shukan Shonen Champion em japonês. A data da revista é 7 de setembro de 2006, né? Que é justamente a data que esse podcast está indo ao ar, né?
mas a data real de publicação dele, que ele foi vendido, que ele foi colocado nas bancas, é de 24 de agosto de 2006. Então, faz realmente 10 anos que o Lost Canvas, né, está completando a sua existência. Aliás, já acabou, né, mas fez 10 anos que ele existiu, né? Sim. E logo no começo era um mangá de 56 páginas, o que impressionou muita gente, né? E os capítulos seguintes, inclusive, tinham muitas páginas, né? E dentro dessas 56 páginas, 6 das páginas eram coloridas, né? E aí, de cara, logo você se impressionava, porque ela já abria a história mostrando o desenho dela, a versão dela pro Seiya, pro Shiryu, Yoga, Shun e o Ikki. E a Saori, né? E a Atena. Já dava um gostinho de como é que ia ser, né, a história. E a recepção foi boa? Na totalidade, vocês acham que a recepção foi boa? Eu diria que sim. Foi boa, até como eu falei, né? No começo as pessoas não sabiam o que ia vir, né? E como o pessoal acreditava que ela estava fazendo um mangá integrado ao ND, né? Porque o título dizia isso, né? Todos os dois eram Senseiya Meiyou Shinwa, né? Só mudava o subtítulo, né? Era o Next Dimension ou Lost Canvas, né? Então, assim, aparentemente as pessoas achavam que eram histórias que se completavam, né? Então, no começo, era tudo maravilha, né? Todo mundo gostava, não tinha nenhuma crítica muito assim, não, sabe? Eu não lembro de críticas ferrenhas dos fãs, os japoneses até acho que receberam bem também, né? Não teve a resistência que o episódio G teve, por exemplo. O episódio G sofreu até boicote uma época. Então, assim, a galera gostou, né? Se identificou, o traço, não teve assim, uma rejeição, acharam um traço bonito na época. A coisa só começou a pegar mesmo nesses dois momentos, quando ela mostrou os Cavaleiros de Ouro com a mesma cara, né? Que muita gente não tinha assimilado esse conceito da reencarnação, né? E ela não explicou também muito bem, né, ao longo do mangá, como é que seria isso. Ela não deixou isso tudo muito explícito, né? E a questão de que o Kurumada, em determinado momento, começou a divergir a história. A história do ND mudou muito, era uma coisa muito diferente, né? De repente ele começou a tomar outro rumo. Para você ter uma noção, do Lost Canvas, o Alone era possuído pelo Hades, né? Através da Pandora, que dava um beijo nele, né? E tal, ele ficava com o colarzinho. No Next Dimension, a divergência começou aí, porque já mostrava o Alone sendo possuído pelo Hades no momento em que a Pandora aparece diante dele e leva ele até o castelo de Hades, e lá ele retira a espada que está fincada num pentagrama, e a partir daquele momento ele está possuído pelo Hades. Então, já daí os fãs começaram a ficar perturbados, entendeu? Então, assim, dá começou a confusão. Então, mas aquele argumento, então, que a Shiori possivelmente estava imitando algumas coisas do Next Dimension, já não cabe, não é? Pois é. No começo as pessoas, assim, não tinham muita noção do que estava acontecendo. Demorou muito tempo para a Shiori comentar, né, deixar claro para os fãs que tudo que ela fazia era Kurumada, ele dava diretrizes para ela, né? Ela explicou claramente que ele mandava para ela o que tinha que acontecer na história, né? E ela ia trabalhando em cima daquilo, né? Tanto é que até mais ou menos no meio da história ela estava presa nesse esquema, né? Ela mandava as coisas pro Kurumada aprovar, né? O Kurumada aprovava o storyboard do mangá e tal. Então, assim, mas durante muito tempo as pessoas ficaram condenando ela, achando que ela tava fazendo uma coisa à parte, né? Que ela estava querendo, como o pessoal comentou, que ela estava tentando copiar o Kurumada, entendeu? Como se fosse uma coisa à parte, né? Então... Exatamente. Então, Bruno, achas que isso é mais coisa dos brasileiros? Bruno, falou comigo? Bruno, você é uma Z, você tá amarrado. Honestamente, Danda, o Alan contando essa história, eu fico pensando assim, como é que eles não sacaram o lance da reencarnação, bicho? É mais coisa... É muito estranho pra mim, porque, tipo assim, isso pra mim ficou óbvio desde o começo, entendeu? Isso pra mim já era óbvio desde o que já tinha de Sensei antes. Então ver isso em Lost Canvas pra mim foi bastante legal. Então pra mim não era problema nenhum. Não incomodou nada. Parecidos. Não incomodou nada pra mim. Então, basei. E por isso eu não consigo entender por que incomodou as pessoas, entendeu? Mas aí isso só eu. Vamos lá pro outro lado da mesa. Então, assim, é aniversário da obra. Eu não quero ficar aqui ser desagradável de ficar falando. Não, seja sincero. Não, eu não sei se cabe. Acho que vai ter outros momentos pra eu ser um pouco. Mas assim, eu acho que não é nem tanto a coisa de entender que é reencarnação. Acho que é mais a parada que, pra mim, eu acho que é mais uma questão de que o povo entende
Mas eu acho que não é tão bom assim. Minha opinião. Que não é tão bom. O traço, a história. A história de reencarnação. Toda essa coisa de ser igual porque é reencarnado, eu acho péssimo. Como ideia. É correto, tá certinho e tal, mas tipo, puta, como ideia é muito. Sabe? Eu vou ter que tirar minha luva e te dar um tapão com a luva. Então força. Mas enfim, é a minha opinião, sabe? E eu acho um contra todas. Muito, porque assim, quando eu voltei pro fandom, vamos dizer assim, entre aspas, a guerra já estava instaurada nessa história do Lost Canvas, né? Eu fiquei sabendo e tal. E o povo realmente encheu muito saco por causa disso. Os dourados são iguais, são cópias, não tem graça e tudo mais. Então eu já tava. Nem acompanhei, nem nada. Quando eu cheguei, já estava instaurado. E eu acho que é mais essa questão. Eu acho que nem sei se é tanto a questão da reencarnação. Porque mesmo explicando a parada da reencarnação, ainda não vai ajudar muito, assim, entendeu? É uma boa desculpa, mas. Entendeu? Eu acho que é mais uma questão. Cola, mas tipo. É uma ideia meio. Eu acho, e eu acho que essa questão briga por causa disso, porque as opiniões divergem. O povo acha que de repente a ideia não é tão boa assim, mas que existe. Isso é ponto pacífico, né? Mas de novo, é um podcast de aniversário. Quando você vai no aniversário de alguém, você não tá falando mal da pessoa. Não vai meter a faca. Não vou ficar falando. Vamos aqui pra Aline. Coisa, Aline. Oi. Como é que é? Não tem Saga, o Saga ainda não nasceu. E Olha, tem ali um rapaz muito, muito parecido. Pois é, então, eu fui acompanhando desde o início, meio que no mesmo tempo que era lançado. Só que eu fiquei, tipo, com muita agonia, apareceu. Tá aparecendo todo mundo. Cadê Gêmeos? Aí deu, finalmente, a parte lá na Ilha Canon. Aí eu olhei o personagem, aí o Asmita falou aquelas coisas, daí ficou aquela pulga atrás da orelha de quem seria o Gêmeos. Mas nessa questão da aparência, eu lembro que até o pessoal criou todo um texto para defender da aparência, até pegou referências em livros de teorias encarnacionistas para eles serem parecidos ou não fisicamente, o corpo físico da pessoa. Mas eu acho que interessante que realmente depois ela tomou liberdade para criar outros, mesmo os dourados de outras formas, enfim. E o curioso é que a Athena em si é sempre igual. Isso também achei bem. Ela não muda. Os outros até têm outras aparências em outros tempos, assim. Mas pra mim eu acho bem, porque até quando tava saindo os ovos, eu me lembro que ela disse que os personagens dela é como se fosse uma versão ainda não completa do que eles viriam a ser no clássico. Tipo assim, o El Cid era uma versão ainda o Shura é uma versão aperfeiçoada do El Cid, assim por se dizer. Eu me lembro que ela disse algo desse sentido, assim. Eles ainda, né, tem algumas questões diferentes do clássico, no caso. Mas pra mim também já era bem natural, porque o Pegasus mesmo já estava evidente naquela fala do Hades lá, onde ele se lembra dele, lá nos tempos mitológicos, que era a mesma pessoa. Então eu achei legal, até porque depois tu foi vendo as personalidades dos personagens e eles foram cativando, assim, o Albaf, o Manigold, o pessoal adorou eles, então isso meio que acabou meio que passando batido, assim, aos poucos o pessoal até gostou, achou eles, né, um traço bonito de se ver. E por outro lado, eu conheci muita gente que passou a gostar de Saint Seiya por causa de Lost Canvas, na versão do Lost Canvas. E eu gostei, enfim. Isa, como é? Astros ou Defteros? Não aparece nenhum na banheira, é uma pena. Mas eu tenho na Ilha Canon, pô, não precisa, ele já com aquele jeitinho lá, quase, né, enfim. Preciso nem comentar. No começo me incomodou um pouco, tipo, todos os Cavaleiros de Ouro serem parecidos, mas depois que focou na personalidade deles, e fora algumas outras diferenças físicas, aí eu fui deixando de lado. Mas, assim, só voltando rapidinho para a questão de reencarnação aqui, em questão de Cavaleiro de Ouro, eu não consigo eu não consigo acreditar que seja viável eles serem reencarnações. Eu acho que isso é meio do tipo,
pode ser usado como um argumento. Mas aí vai de cada um achar se é ou não. Eu, particularmente, não acho que seja, na questão dos Cavaleiros de Ouro. Mas em outros personagens, tipo, como a Sasha, o Tema, o Alone e até mesmo o Kagawa, eu acho muito mais viável a história de reencarnação, porque eles têm um motivo. Já os Cavaleiros de Ouro, pra mim, não tem muito motivo. Então, eu acho que foi só aquela conversa lá que ela teve com o editor dela. Até porque eu acho que seria mais fácil chamar a atenção com a obra, com os Cavaleiros de Ouro sendo parecidos com os clássicos. Até porque, se formos a contar com aqueles... com o que aconteceu com esses Cavaleiros dessa era, eles acabam sempre sendo condenados, não é? É uma alma condenada pelos deuses por ter lutado contra eles. E supostamente vamos dizer assim, por toda a eternidade, não é? Não haveria como eles ressurgirem, não é? O que você acha, Nicole? Ela não tá aí. E a gente não amordaçou ela. Mas uma questão sobre aparência também, por exemplo, no ND, por mais que ele seja um pouquinho diferente, tipo, o Caim, o Abel, o Shijima e o Kaiser não são muito diferentes do Saga, do Shaka e do Ayori. E o Ox também, só tipo muda a cor do cabelo, penteado, mas o protótipo deles é praticamente igual, assim. Não muda muito. Deixa eu fazer uma pergunta. O que acontece no só comentar uma coisa. O que acontece no Lost Canvas é o seguinte: eles fazem, a Shiori fez eles com a mesma aparência, né? Apesar de que depois a gente vê que eles mudam um pouquinho, né? Que ela vai mudando um pouquinho. E eles são bem diferentes no todo o resto, né? No X-Dimension é diferente. O Kurumada, ele é antenado, ele tem assessores, ele tem gente que está de olho no que está acontecendo. Isso é cabal que acontece. Já vi acontecer por exemplo, a gente menciona aqui o contexto que o Lost Canvas surgiu, né? Enfim, quando os OVAs da saga de Hades e Inferno teve aquela mudança de dubladores, das vozes do elenco, né? Que teve aquela polêmica inteira. Nos mesmos fóruns de discussão japonesa, onde os fãs estavam lá arduamente brigando e comentando, não sei o quê, tinha alguém que ficava só mandando o link dizendo: olha, o meu chefe tá respondendo a vocês aqui, vão lá olhar, entendeu? Então ele ficava respondendo no blog dele o anseio dos fãs que estavam lá acontecendo nos fóruns japoneses, entendeu? Então, assim, ele tava ligado nos comentários, né? Então, assim, ele viu a oportunidade, provavelmente, ele pensou, a ideia de ser igual não agradou todo mundo, vou fazer eles com um visual diferente, mas aí foi até aí. Porque se você parar pra ver até agora, todos os Cavaleiros de Ouro que apareceram até o presente momento só mudam a mesma aparência. No resto, e como a Aline falou, nem todos, né, mudam tanto. E assim, só complementando essa coisa da reencarnação, porque eu não tenho a menor dúvida que ela se aplica plenamente aos Cavaleiros de Ouro, porque existia uma frase no mangá, um trecho específico que mencionava isso, entendeu? Tem uma específica no Muro das Lamentações em que eles citam exatamente esse momento que os Cavaleiros mencionam isso. Então isso foi um mote, a Shiori não tirou também do nada. Aliás, uma das partes mais bonitas do final do Hades, por sinal. É uma opção que assim, ela podia fazer ou não fazer, né? E realmente, a Isa tem razão nesse ponto aí. Ela realmente era uma forma de agradar os fãs, ela achava que iria agradar mais os fãs se ela preservasse o visual dos Cavaleiros de Ouro do que não, né? Então, foi uma faca de dois gumes, né? Teve gente que não se importou e teve gente que adorou. Teve gente que odiou, né? Teve gente que detestou. E até hoje é um assunto bem delicado, na verdade. E nesse sentido, Alan, vale lembrar o seguinte: spoilers, queridos, do final de Lost Canvas, na cena, no epílogo que rola depois que acontece o final de Lost Canvas, estão Doku e Mu falando sobre a Guerra Galáctica que dá pra começar, e o Mu tá se perguntando: será que essa Orikido é a verdadeira Athena? E o Doku responde: eu não tenho a menor dúvida que ela é, porque o meu discípulo já tá lá com ela. Tá assim, claro como água que o Seiya é a reencarnação do Tema. E ao mesmo tempo, é claro como água que a Saori é uma reencarnação da Athena. Então, assim, essa ideia de reencarnação, acho que por esse ponto que o Alan falou, e isso
Pelo menos na minha cabeça é muito claro que é. Nesse sentido, aí vem a coisa que me ocorreu agora. A gente sabe que pelo menos esses dois, Seiya e Saori, são reencarnações. E o lance dos Cavaleiros de Ouro também podem ser reencarnações. Mas e os demais cavaleiros? Shiryu é reencarnação de quem? Ikki é reencarnação de quem? Shun é reencarnação de quem? Yoga é reencarnação de quem? Na minha cabeça, pelo menos da forma como eu li e entendi a coisa, o Ikki pra mim é reencarnação do Kagahui fácil. Entendeu? Exato. Fácil. Exato. Fácil. Exato. Mas quem é reencarnação de quem aí? Nem todo mundo obrigatoriamente estava exercendo os Na mesmos. guerra. O Mestre Dragão? Do Doku. Não era a armadura de dragão que não tinha. O Doku tinha o Mestre Dragão. Ai. Eu já vi uma teoria falando que assim, tirando Seiya, Saori, Shun e Ikki, que são óbvios, já vi teorizando que o Shiryu, no caso, ele seria o mestre do Doku, porque isso explicaria o dragão que ele tem nas costas. E o Ryoga era o Unity, por causa da amizade dele com o Degel. Aí isso viria pro relacionamento dele com o Camus. É interessante. É uma visão interessante. Eu não lembro muito bem, mas parece que os dois, o Unity e o Degel, fazem uma promessa de se encontrarem quando o Degel morre e tal. E o Unity some, vai pro santo, ele vai lá no encontro da Athena e depois ele nunca mais é visto. E É uma parece teoria parece que tinha algo, essa promessa que eles fizeram tinha algo a ver com a relação de Sidney. Eu não tô muito bem lembrado, mas eu lembro de algo assim. Tinha uma teoria no fandom, né? Rolava, eu não sei onde é que começou, que o pessoal acreditava o seguinte: que aqueles personagens que não nasceram como o cavaleiro, como um guerreiro, né? Que nasceram sob outra forma e tal, para exercer um outro papel, não teriam exatamente o mesmo visual do original, né? Do personagem clássico, né? Mas é só uma teoria, nunca foi comprovada, nem a Shiori me deu qualquer pista disso. Agora, na parte do Kagaho e do Alone, quando o Kagaho luta contra o Doku, ele fala que vai proteger o Alone, mesmo que parece que ele tenha que reencarnar. Isso caso o Tema e a Sasha não conseguissem proteger ele. E aí a Benu vira uma fênix no final dessa cena. Então fica bem óbvio que o Kagaho vai renascer como o Ikki. Ele nasce perto do Alone, que no caso vinha a ser o Shun. Aí relacionam a Esmeralda com o Sui, que era o irmão do Kagaho, porque quando o irmão do Kagaho morreu, foi quando o Kagaho surtou. E ele passou a proteger o Alone porque ele viu o Sui no Alone. Então, tipo, ele via o Alone como se fosse o irmão dele. E aí vem a Esmeralda, que é a cara do Shun, e quando ela morre, o Ikki fica doido. Faz sentido, faz muito sentido. Então, Alan, conta pra gente aí, no total, o que é que nós temos de Lost Canvas? Pois é, o mangá ele se desenrolou semanalmente, né? Essa fase clássica, por assim dizer, do mangá, né? Até que ele chegou num ponto em que ele começou a ser publicado. Quando acabou a história clássica do Lost Canvas e começou os Gaidens, né? Ele passou a ser mensal, né? Depois de um tempo também, ele continuou na Weekly Shonen Champion até que ele virou mensal, né? No Gaiden do Doku. E assim, ao todo, o Lost Canvas clássico durou 25 volumes, né? Rendeu 25 volumes, né? Ao todo eram 223 capítulos, mais um capítulo extra que teve no volume final do Lost Canvas, né? Que até o Brunão comentou agora há pouco, né? Que é um epílogo da história. E depois de muito tempo, né? Volta e meia, Shiori desenhava algum capítulo extra aqui e acolá, né? Especialmente na Champion Red. Mas antes disso ela tinha publicado um Gaiden da Yozuriha, né, que tecnicamente era Lost Canvas, não era tratado como um Gaiden, né, como assim, um parte do Lost Canvas, né, não era até em era um extra do Lost Canvas original, né. Só depois é que foi incorporado. A parte do Gaiden dela acabou indo pro anime mesmo depois, né, com a história do irmão dela e tudo. Então teve essas quatro historinhas extras e as outras na Champion Red, né? Que uma era a Sasha conversando com o Tema antes de ir pro Lost Canvas, a outra era uma história do Yato com a Yuzuriha, né?
E a outra era o tema indo pro mundo das trevas, encontrando com o Minos, né? E aí o Minos já sacava que o Alone estava comando ali, né? Não era o Hades mesmo. E Aí, deixa eu ver se tem mais... sim, também teve o artbook, né? Depois, o artbook foi lançado nesse ano, 2016, no comecinho, do dia 18 de março de 2016, né? então, quanto aos Gaidens, o que é que nós temos quanto aos Gaidens? Os Gaidens, eles renderam 16 volumes, né? E terminou agora bem recentemente, em junho de 2016, né? Foi até uma coisa... Pegou a carona da comemoração dos 30 anos de Sensei, inclusive. Teve CD-drama também. É o que isso? Também teve. CD-drama. Foi verdade. Que é o que deu origem, de fato, ao primeiro Gaiden, né? Do Alba África, foi baseado nesse arco que a Shiori escreveu como um brinde dos volumes do Next Dimension, desculpa, com os OVAs do Lost Canvas, né? Ver esse que as pessoas compravam, o DVD ou Blu-ray, podiam adquirir esse CDzinho, né? Que era a história do Alba África e tal, encontrando o irmão do mestre dele, do Lugones de P. E essa acabou dando origem à história do Gaiden, do primeiro Gaiden. Então vamos lá ver quais são as influências do Lost Canvas dentro do universo Saint Seiya. Alan, conta pra gente, vai. As influências... Bom... Não sei dizer exatamente. Assim, não tem nenhuma coisa que seja expressamente citando o Lost Canvas, né? Particularmente, eu não lembro, assim, não tem nada que me ocorra que foi mencionado, assim, lógico, o Lost Canvas deu um outro tom para a história, né? E muita coisa se abriu depois do Lost Canvas, né? Porque a Shiori começou a trabalhar com temáticas que não eram trabalhadas no mangá clássico, né? Então, a partir daí os fãs começaram a abrir um pouco mais a cabeça para os chamados spin-offs, né, da série. Tanto é que a gente vê agora a Sentia Show nasceu desse movimento, né? Que o episódio G deu início, obviamente, né? Mas não foi uma coisa assim que caiu no popular como foi o caso do Lost Canvas, né? Que a coisa ficou tão polarizada, né? Que as pessoas passaram a gostar muito do Lost Canvas em alguns grupos de fãs, né? Para assim dizer, idolatram o Lost Canvas, né? Enquanto outros condenam essa idolatria, né? Para assim dizer, tem essa visão aí de alguns fãs. Mas outra coisa que eu achei interessante com relação à influência de Lost Canvas é como assim acabou dando um tom diferente para a saga de Hades que a gente conhecia, né? Apesar de ser um tema repetido, né? Que a gente via acontecer já no clássico, né? Que a gente já conhecia o Next Dimension, como continuou, né? Abordando o tema. Então, assim, a gente já via que ela aconteceu. O Lost Canvas ele foi abrindo mais e pegando mais elementos que a gente via no Hypermito, né? Citado no Hypermito. Então, assim, eu acho que era mais o contrário. Eu acho que o Lost Canvas ele não influenciou tanto quanto ele realmente contém influências de Saint Seiya, né? Eu acho que era mais o contrário, né? Era mais o Lost Canvas, ele se conectava mais com o restante do universo de Saint Seiya, da maneira dele, do que ele influenciava, de fato, assim, concretamente os rumos da história. Lost Canvas tem valor para você? Com certeza. Eu acho que Lost Canvas como eu falei, ele abriu muito a cabeça dos fãs para esse conceito dos spin-offs, né, e do que ele poderia ser, que o universo de Saint Seiya podia ser ampliado muito, né, não só a vida... Assim, apesar de ter acontecido esse movimento de focar muito nos Cavaleiros de Ouro em algum momento, mas ainda assim abriu a chance de outras temáticas aparecerem, né, a gente nunca tinha visto, por exemplo... os Berserkers serem abordados na história, né? A gente não tinha visto outros deuses serem mencionados direito na história, e ela já trabalhava com isso, né? Então, assim, ela trabalhava elemento permite, como eu mencionei agora há pouco, né? Então, assim, pra mim, o valor todo do Lost Canvas é mais isso, assim, a narrativa, a forma como a mangaka fez o mangá, né? A forma como a Shiori desenrolou
Lost Canvas, talvez tenha se perdido um pouquinho no final. Eu acho que o final para mim não foi tão satisfatório, embora os guidance para mim sejam muito mais legal. Ela mesma assume, né, que a narrativa, ela comenta em entrevistas, né, que a narrativa dela melhorou muito quando virou mensal, né, quando ela começou a trabalhar com Lost Canvas, Gaiden, né, em formato mensal, a Besatsu Shonen Champion, né. Ela começou a trabalhar com eles, a narrativa dela melhorou muito, né, ela conseguia trabalhar melhor as histórias, ela pesquisava mais, né, sobre o assunto. Então, assim, isso tudo pra mim já serve, já vale demais, né. Eu acabei nem acho que eu nem citei as datas, né, do Besatsu e tudo mais, não foi? Não, mas cita agora, força. Sim, os Gaidens, né? A gente tá falando dos Gaidens agora há pouco. E logo que o Lost Canvas clássico ele acabou, na própria Weekly Shonen Champion, ele, na edição número 25, né, de 2011, que foi vendido no dia 19 de maio de 2011, né? Eles já anunciavam que ia ter depois uma continuação, teve depois um anúncio, né? Na própria Weekly Shonen Champion, na própria revista, né? Então, na edição de 2012, né? Que era uma edição combinada, né? Eles têm isso, a número 22 mais 23, né? Que ela foi vendida no dia 26, né? Já de 2012, já. Em abril, 26 de abril de 2012. Depois ela mudou para a revista mensal Besatsu Shonen Champion, que era uma revista nova na época, né? Ela surgiu em 2012, né? Nessa edição, na edição número 7, né? Que ela foi publicada em junho de 2012, né? Então o Gaiden foi seguindo mensal, né? Capítulos mensais, até que terminou agora, esse ano, né? Como eu mencionei há pouco tempo. Então, saiu todos, né? Foram todos os dourados. Foram concluídos, cada um. Alguns ganharam até mais de um Gaiden, né? No caso, o Shion teve dois, né? Os gêmeos ganharam, os velhos gêmeos, né? O Seiji e o Hakurei, que aparecem na história, eles ganharam seus Gaidens também, né? Pois eles foram os últimos que encerraram de fato, né? Com chave de ouro. Eu diria que ela desenvolveu bem a história, assim. Eu acho que acrescentou muito ao universo Saint Seiya. Eu acho que ela mesmo diz, né, na Japan Expo recentemente, que ela está satisfeita com a Shimaki Kori, ela está passando o bastão para ela, né? Ela acha que está em boas mãos a história de Saint Seiya. Apesar de não ser mesmo enfoque, ela vai dar outra narrativa para a história. Ela está focando em outro período da história, né, inclusive. Claro. Mas eu acho que, voltando àquela questão de o que ele significa para mim, é isso. Eu acho que ele contribuiu demais para o universo Saint Seiya, né? Independente dos erros que a Shiori tem cometido, né? Eu acho que o mangá inteiro acrescenta demais ao universo Saint Seiya. Só posso falar uma questão que eu acho que a partir dela que acabou se destacando foi até o papel das mulheres dentro da obra dela, que depois veio até a focar em outras, porque tipo, a Yuzuru foi a primeira que não usava máscara o tempo todo. As personagens femininas dela, no geral, têm muito mais participação e importância e fase, né, do que... E aí depois uma abordagem. Deu até acho que pontapé pra Yuna no Ômega e depois Santia Show, sabe? A Tita mesmo, sabe? Eu tenho certeza que a Shimaki deve ter tido alguma influência dela de alguma forma também. Então, eu acho que ela também trouxe um pouco desse foco, né? Dessa coisa dos femininos, né? Dos personagens femininos, que acho que foi ela que abriu o link. Mas me ocorreu quando o assunto é o que Lost Canvas influenciou em outras obras, né? Fora a questão do papel da mulher, né, que a Aline comentou, tem a questão da abordagem mesmo, né, que é dada aos Cavaleiros de Ouro, porque foi uma diferença para alguns personagens em particular, né, representantes de alguns signos, como peixes e câncer, enfim. Eu não sei se isso chegou a ser uma influência direta, mas é curioso como a partir do Lost Canvas esses personagens tiveram um enfoque diferente nas outras obras, né? Especialmente o Soft Gold, você vê o Afrodite, o Death Mask com mais destaque e tal, enfim.
E o próprio papel da Athena também, né? A forma dela agir e tal, ela fica mais combativa a partir da Sasha, né? Então, assim, acho que isso refletiu também de alguma forma nas outras obras, né? Talvez não seja uma coisa direta, mas é uma informação que talvez tenha alguma ligação, né? Talvez tenha uma relevância dentro do contexto geral de Saint Seiya. Pode-se dizer que do Lost Canvas, no geral, o que mais te agrada é a história, o enredo? Ou há qualquer coisa que te chama mais atenção do que Não, isso eu acho até? que enredo. Eu nem sou tão vidrado no traço do Lost Canvas, eu acho bonito, mas eu acho, por exemplo, da Shimaki muito mais bonito, eu acho mais suave, né? Acho que ela começou muito bem, eu prefiro o traço dela do que o do Okada, mas não é o que me chama mais atenção no Lost Canvas, né? Assim, eu acho que eu gosto dessa questão dela, como eu falei, dela procurar convergir elementos do universo Saint Seiya. De um jeito ou de outro, ela trabalha com os elementos de Saint Seiya ali na história, né? Então, assim, eu acho que então, o que mais me interessa é isso, né? O que mais gostei é esse aspecto, né, de convergência dos elementos de Saint Seiya. Então, e personagem? Há um personagem preferido? Personagem preferido de Lost Canvas? Eu gosto muito do Doku mesmo. O Doku já é um personagem dentre os dourados, o que eu mais gosto, não só por ser meu signo e tal, é o meu signo. Mas, assim, eu gostei da forma como ele ganha um protagonismo nessa história, né? Assim, eu achei legal como ele ensina pro tema no começo a questão do cosmo, né? Ele já tá ali meio que sendo mestre mesmo, né? Tem esse lado mestre ancião dele em alguns momentos, tem o lado brincalhão em alguns momentos, tem... Enfim, eu gosto do Doku como ele é trabalhado na história. Eu diria que ele é meu personagem preferido do Lost Canvas todo. Do Lost Canvas é ele. Tá certo. Então, Brunito! Bruno! Da obra toda. O Brunito, tu és uma azeite, tu tá amarrado. Inferno. Xará, você é a estrela maligna do podcast. Bruno, da obra toda, o que é que te agrada mais? Ó, me agrada muito em Lost Canvas a forma como a obra tenta se encaixar no universo Saint Seiya. Me agrada muito na obra vários personagens. Eu gosto, de certa forma, como os personagens são feitos. Cada um tem uma história de fundo que ela é mais ou menos explorada. O que eu não gosto de Lost Canvas é que eles acabam desperdiçando esses personagens. Eles morrem muito rápido, morrem de uma forma que é não muito impactante na história, e quando começa o pega pra capar de verdade, que era pra onde a gente vê os caras dando o sangue mesmo, tem poucos personagens vivos. Aí isso é o que eu acho que a história pega. Então, mas o que eu gosto mesmo assim, são os personagens e o esforço que a Shiori fez para fazer a história dela encaixar, digamos assim, no universo Saint Seiya. Nesse sentido, eu concordo com ela. Assim, eu tenho momentos favoritos da obra, Dana. Eu não vou conseguir dizer assim qual é o meu personagem favorito. Assim. Eu gosto muito, por exemplo, da cena em que o Asmita cria o Rosário. Eu gosto muito dessa cena. É muito lindo. Você com os virgens é uma coisa. Eu gosto muito, por exemplo, da interação entre o Cardia e o Degel. O Cardia de fogo sempre, literalmente. Ele, escorpião, literalmente com fogo no rabo. E o Degel precisando ajudar ele para controlar o fogo. Eu achei a relação entre os dois muito bonitinha. E a minha cena favorita de Lost Canvas inteiro é o Deuterus mandando a Ilha Canon calar a boca. Pra mim é a melhor cena do mangá inteiro. Eu li aquilo e comecei a rir, comecei a dar risada e falei, é nóis, mano. Pra mim é a cena mais legal do negócio inteiro, entendeu? Alan, qual é a tua cena preferida? Já que passamos, Alan. Eu gosto também do que o Bruno mencionou, eu acho muito legal também, mas eu acho que a cena que mais marcou pra mim foi... Não tem como, assim, eu acho que o mangá deu uma grande virada quando o Al Bafika apareceu, né, que teve aquela grande luta com o Minos e tal.
eu acho que pra mim toda a apresentação do Albáfica, na verdade é um conjunto de cenas daquele momento, sabe? Do combate do Albáfica com o Minos. Pra mim é o que mais marcou, assim, foi a hora que a gente... Acho que muita gente, até a própria Shiori reconhece isso, muita gente passou a notar mais o Lost Canvas a partir daquele momento, daquela luta, né, daquele combate. Então, assim, pra mim, eu tenho uma das minhas momentos preferidos do Lost Canvas até hoje, né? Mesmo com tudo que passou, tantos volumes, tantos capítulos, pra mim sempre vai marcar aquele combate específico, né? E a nossa querida rainha? Voltou? Nicole? Voltei. Espero Então que não conta vaze mais pra hoje. gente. Conta pra gente. Quem é o personagem amado? Meu personagem amado em Lost Canvas é o Albaf. Oh! Eu gosto E nem muito é dele. parecido com o Saga. Não é o parecido com Saga. É porque eu já gostava bastante do Afrodite no clássico. Eu achava assim os poderes dele muito legais e tal. Só que o Afrodite ele não cumpria os requisitos que eu achava interessantes para um Cavaleiro de Ouro, entendeu? Ele não estava dentro daquela coisa da moral e não sei o que dos cavaleiros, né? Que eu acho que foi meio zoado e tal no clássico. Claro. E aí, quando eu fui ver o Lost Canvas, eu achava que era o mesmo que ia acontecer com os cavaleiros, porque seguia mais ou menos aquele padrão. Então eu pensei assim, bom, vai ser peixes que a gente já está acostumado a ver. E acabou que foi tudo ao contrário do que eu imaginava. E eu fiquei muito positivamente surpresa com isso. Assim, era uma coisa que eu não estava esperando. Já teve de entrada uma baita de uma luta e tipo, foi uma grata surpresa, entendeu? Então acabou que foi o personagem mais marcante pra mim de Lost Canvas. Então, mas tem vários que eu gosto. Eu gosto do Asmita, por exemplo. Eu gosto do Asgard, sabe? Tem vários assim que são personagens muito bons assim. O próprio Mas o marcante é mesmo o Albáfica. É. Eu gosto do E tema, dentro dessa obra? eu gosto do Yato. O Yato eu acho engraçadíssimo. Assim, acho ele muito divertido. E gosto muito da relação que tem entre os três ali, o Tenma, o Yato e o Zuriha. Então, assim, tem vários personagens que eu gosto, mas o Albáfica pra mim foi, assim, o matador. Então, e dentro da obra toda, o que é que você mais se agrada da história, do traço? O que é que te agrada? Bom, acho que o visual é o mais impactante, né? O estilo do traço, ele é muito bonito. É, pra mim, assim, de longe, o mais legal da obra. Tanto porque o traço em si ele já é bonito, quanto porque os personagens que são novos parecem novos. E os personagens que são velhos parecem velhos. Não é aquela indefinição que a gente está acostumado, assim. Que o cara tem 20 anos, mas ele tem a mesma cara do cara que tem 12. Então, assim, eu gosto dessa diferença. Outra coisa que eu gosto... A história não me incomoda, assim... Eu preferiria que eles optassem por fazer coisas novas, entendeu? Em vez de ficar sempre falando sobre Hades ou Asgard ou qualquer coisa, eu preferia sempre que fosse uma coisa inovadora e não mais do mesmo. Mas tudo bem, é um novo enfoque, etc e tal. Então, e é uma cena? Eu não sei. Uma cena... Eu gosto muito da ida dos de bronze pro Hades, para conseguir as sementinhas para fazer o rosário do Asmita. Aquilo eu acho genial, assim. Toda a ida deles para lá e tal, eu acho isso genial. Mas aquela cena que eles ficam paralisados e só o Tenma fala com o Asmita, eu acho muito demais aquilo, assim. Eu acho muito interessante, eu não sei explicar porquê, mas é uma coisa que eu gosto muito, assim. É legal. E depois até a própria criação do Rosário, que daí
o Asmita acaba morrendo e aí fica o Rosário com a armadura. Aquilo ali é muito bonito também. Eu gosto muito dessa parte. É bem bonito. E é interessante ver a potência do Asmita ali, né? Ali que é uma coisa que eu achei que ficou um link legal, entendeu? Porque era isso que eu tava esperando. Tá, vamos mostrar o que passou antes, mas qual é o link com o que a gente já viu? A não ser o rosto, né? Enfim, as armaduras que já existem e tal. Além disso, o que mais tem de interessante para mostrar? E aí tem essas coisinhas que são pequenas, mas elas são muito relevantes para a história. Por exemplo, essa coisa do Rosário, que faz muito sentido. Bom, o cara teve que se sacrificar para criar o negócio e agora aquilo ali tem bem como tu falou, uma potência tremenda dentro da história depois, né? Tanto que até foi uma coisa que a gente discutiu nos outros podcasts, acho que foi no podcast que teve os comentários dos ouvintes, que a gente comentou, teve uma pergunta sobre isso, e a gente comentou que aquilo ali não precisa nem ser comentado depois, porque que se tem o Rosário e para que ele serve. Os cavaleiros já sabem que aquilo ali é uma pedra fundamental da constituição dos caras ali. Então é meio que, tipo, escolinha, senseia, vamos aprender o que é necessário. Quando tu for mais velho, não vai precisar mais ficar batendo na mesma tecla e todo mundo já sabe o que é aquilo ali. Eu acho legal isso. Bem interessante. É interessante, né? Porque quando nós vemos o Shaka na saga de Hades, né? Retirando o rosário da mão, né? Que me faz uma impressão desgraçada. E você fala assim, ok, da onde surgiu isso? E agora já sabe. E fica aquilo assim, tá, tu entende pelo contexto, alguma coisa, pode dar uma pirada, assim, com o que tá acontecendo ali, mas a rigor não tem nada que explique pra que serve, né? E eu parto do princípio, assim, de que, tá, tudo bem, nem tudo precisa ser evidente na história. Só que nem todas as pessoas que estão assistindo isso têm bagagem cultural suficiente para entender o que está acontecendo. Por exemplo, eu não tenho todo o conhecimento sobre a cultura hindu, sobre budismo e coisas do gênero para entender o que é aquilo ali, entendeu? Então faz sentido que se em algum momento se toque nesse assunto, por mais que seja superficial, mas que se dê uma dica do que está acontecendo, né? Claro. Então vamos aqui pra Isa, que tá muito quietinha. Isa, Oi. Personagem preferido? Alone. Alone? Alone. Esta é nova. Então por quê? Porque eu me identifico com ele. Tanto no sentido bom e no sentido ruim. E foi por causa dele que eu comecei a gostar de Lost Canvas. A história dele é marcante, é isso? Sim, e eu tenho um fraco por personagens que têm irmãs mais novas aí. Quando eu vi que a Sasha era a irmãzinha dele, aí eu... Ai, meu Deus do céu, como ele é fofinho. E, assim, em parte eu gosto muito de Lost Canvas porque eu ganhei uma irmã por causa de Lost Canvas. E quando a gente se conheceu, ela tava com cosplay de Sasha e eu com cosplay de Alone. Que legal. E a gente já fez 6 anos de amizade esse ano. Olha, tá vendo, mas aí? Lost Canvas. O que foi? Lost Canvas abrindo caminhos. E, assim, eu me vejo muito no Alone e vejo muito essa minha amiga na Sasha. Tanto é que, quando eu soube que o signo da Sasha era peixes, eu comecei a surtar, porque essa minha amiga também é de peixes, e o Alone é de Capricórnio, e eu também sou Capricórnio. E... assim, é difícil explicar, mas eu tenho um carinho muito especial pelo Alone, porque eu me vejo muito nele. E eu vejo o relacionamento dele com a Sasha, nesse meu relacionamento com essa minha amiga. E Então, a minha passagem favorita do mangá inteiro é quando tá tendo flashback de quando o Tema conheceu o Alone. E ele se apresenta e tal, aí ele... você se chama Alone, mas você não se sente sozinho tendo esse nome e tal? Aí o Alone vira e fala... Não, porque eu tenho a minha irmã comigo, então eu não me sinto sozinho.
Então essa é a preferida de todas. É. E o que é que te chamou... A cena que me fez chorar. O que é que te chamou mais atenção no Lost Canvas, no todo da obra? O fato da Shiori conseguir explorar bem os personagens, assim, dar um destaque, nem que seja pelo menos um pouco, mas você entender um pouco da carga emocional que cada um tem ali. Especialmente espectros. Eu citei isso porque, acho que dos espectros que mais tiveram destaque, eu citaria o Valentine e o Sylphid, porque mostra o tipo de lealdade que eles têm com o Radamantes, que isso não foi muito bem mostrado no clássico. Só o que dizia era que ambos pertenciam ao pelotão do Radamantes e admiravam muito ele, especialmente o Valentine. Aí, quando vai em Lost Canvas, mostra, eles admiram o Radamantes e o porquê disso e o porquê daquilo. Mas não somente eles, mas outros personagens também acontece isso. Tem uma interação maior entre eles, eu acho. Coisa que no clássico em si não tem muita. Que a gente vê isso mais nos spin-offs mesmo. Nos clássicos, a única coisa que a gente sabe é que o Radamantes é bebum, né? A gente chega ali e fala, não é a única coisa profunda que tem ali. E ela soube explorar bem, é verdade. Aline, Oi. Vamos lá ao personagem dos seus sonhos. Então, tem 4. Mas... 4? Enfim. Primeiramente, eu gostava. Eu sempre. A Shiori lavou minha alma como canceriana, né? Antes do Mascara da Morte, ter a redenção dele, no Sofogou, enfim. Mas além do Manigold, que eu gostava bastante, o Seiji Hakurei pra mim me marcaram bastante no início, assim. A cena dele encontrando o Manigold eu acho muito legal, quando ele também ensina pra ele sobre do Yomotsu e das lições de moral que o Seiji dá pra ele, eu acho muito legal. Essa relação que o Seiji Hakurei tinha com os discípulos, além de mestres, pareciam pais deles, assim. Achei bem bacana. Como mestres, eu acho que eles foram muito efetivos, assim. E, obviamente, o Aspas e Deus, né? Eu gostei também muito de uma questão que a Shiori construiu bem o universo dos gêmeos, assim, de mostrar talvez um pouco de como é que funciona, por que geralmente tem essa questão de maldição, de um poder nacional e da infância deles. Eu achei bem legal de contar isso, a questão do por que o canon não era talvez conhecido lá no clássico, né, e tem a questão do Delta se ocultar e não poder ser mostrado, ser uma lei, enfim. E uma relação bonitinha, porque eu adoro gêmeos, enfim, a relação deles, e eu achei bonitinho a forma como ela construiu eles, assim. E depois mesmo a luta deles, e obviamente que no início eu meio que fiquei com raiva do Aspas, mas depois que ele voltou e lutou com o Yoma, que é o Kairos, que eu achei um dos vilões mais legais, assim, dentro da história. Achei ele um baita de um desgraçado, mas ele foi, assim, determinante pra muita coisa, e a luta deles eu achei... Quando o Aspas soltou, eu, meio que quase fiz feito um gol, assim, porque, meu Deus, finalmente, sabe? E... Bom, também tem outros personagens que também gosto, além dos gêmeos de câncer e gêmeos de gêmeos. Manigold, como eu falei, o Báfica também, eu adorei a forma como... Porque quando eu vi o Báfica, eu vi, isso é a função de Cavaleiro de Ouro, sabe? Ele pegar e proteger a Rodório e a Gacha e ter essa relação com os civis e tal, nossa, sabe, uma coisa mais da função deles, além de proteger Atena, mas os humanos, enfim. Então, e uma cena preferida? Então, quando eu falei do Seiji encontrando o Manigold, foi marcante pra mim. Certo. A luta contra o Thanatos, no geral, eu achei bem legal. A infância, quando conta a história do Deltares do Aspas, eu achei bem
quando o Aspros coloca o Satã Imperial nele mesmo, aquilo ali eu achei bem... a expressão dele, toda a cena eu achei bem forte, assim. E nossa, tem muitas, assim, tipo... Tem muitas. Nossa, Mas... muita coisa legal, assim, que daria pra Pronto, falar. e na obra toda, o que é que te cativa mais? O traço, pra mim, ainda eu acho o mais legal de todos. Eu acho aquela da Shiori. É lindo, né? Eu acho mesmo, assim, eu acho eles mais bonitos. E acho legal até, sei lá, eles têm roupagens, assim, diferentes, de se mostrar civis até. E a questão dos personagens, como o Bruno falou, eles têm uma construção mais profunda, de tu ver mais a história deles, os problemas deles, que eles parece que eles ficam mais humanos, né, dentro do Carja com sua doença no coração, as mitas ser cego, cada um deles ter dilemas e problemas a ser superados, o Elcide perde o braço, nossa, e assim, e realmente o problema era essas mortes super rápidas, às vezes, que tu, nossa, nem respirava, eles já estão morrendo todos e tu nem consegue direito a morte deles, assim. Mas é verdade. É isso também, a construção dos personagens, assim, da forma como ela conta sobre eles. Assim. Acho que é isso, assim, dela divide mais a Sasha, eu acho uma personagem bem legal como Athena, assim, em relação até ao que a gente tinha da Saori até então. Acho elas mais me simpatizou mais a princípio, aí logo depois a gente achou, começou a ter uma outra visão da Saori, mas e achei legal dela também nunca ter botado ela ser sequestrada ou sofrer alguma... Claro, ela perdeu o poder lá pelas tantas. Ela não precisou ter esse negócio de tem que ir lá salvar e tal, aquela coisa assim. É importante. Isso pra mim né? foi muito legal, de não ter a mesma coisa de sempre, sabe? Então isso já pra mim já foi um ponto... Isso é muito importante. Tá certo. Agora parem o mundo. Menino Mazei, tá aí? Tô aqui escutando você. Não adormeceu? Não. Estou aqui. Não? Então conta pra gente se você na obra tem alguma coisinha que te agrada. Então, eu tava ouvindo vocês falando e tava prevendo que a pergunta ia chegar em mim, né? Então eu tava aqui pensando, preciso arranjar alguma coisa, gente. Preciso arranjar alguma coisa que eu gosto da parada. E aí, eu ainda não arranjei, mas eu acho que assim, eu gostava, que eu li pouco o mangá, na verdade. Teve uma cena que eu parei e não quis mais continuar. Mas até ali, o Yato é um personagem que eu achava legal, assim, o Yato. Tem alguém que já tá rindo ali. O Yato é engraçado. Eu achava ele bem divertido, assim, o Yato. E aí o Zuriha também, o Zuriha eu gostava. Em geral, o núcleo dos três, assim, eu achava até legalzinho, assim. E eu achava até que a história... Vocês estão me ouvindo? Uhum. Sim, eu tô. Um silêncio brutal. Mas enfim... É pra te ouvir. Enfim, o núcleo do tema com o Yato e com a Yuzuriha eu achava divertidinho, assim, sabe? Acho que teve até uma cena que o tema acho que acaba sendo sequestrado, sei lá, e aí a Yuzuriha vai com o Yato resgatar ele no inferno. Não sei se tem isso, não tô lembrando muito bem. Mas eu acho divertido o núcleo dos três e principalmente o Yato, assim. E é isso aí, gente. Então, e esta é a cena que você gosta, né? Não é a cena, porque eu não lembro muito bem, mas eu gosto do Yato, assim, quando ele aparecia eu achava ele engraçado. E olhando para um todo, não tem nada que te agrade? Traço... Não, o traço é legal, acho que é bonito o traço, ele é... Não acho nenhum problema, concordo com ela, ele é mais legal do que o do episódio G, na minha opinião também. Acho bonito, tanto que o design de personagens da Yuzuriha eu acho bastante legal, aquela coisa cheia de panos, assim, ao redor dela. Mas fora isso, normal, assim, pelo menos não agride, sabe? Mas eu acho ok, assim, eu acho melhor que até que o do Kurumada, no sentido que ele é mais um pouco... É mais moderno, né? O Kurumada tem uma coisa mais daquela época dele que eu gosto.
Na verdade, nem sei se eu gosto mais que o do Kurumada, mas não me agride como agride o episódio G, por exemplo. Assim, sabe? Mas eu acho da hora. Tá certo. Falou bem, hein? Ele conseguiu falar bem da hora. Consegui arranjar alguma coisinha. Já é uma vitória. Isso. Aquela coisa, tá no aniversário da pessoa, você não vai ficar, né? Mas você não vai falar mal da pessoa, né? Então vamos É como falar mal de defunto também não dá. Lá no aniversário também não pode. Então. É assim, pra mim, o meu personagem preferido sempre vai ser o Albafica. Sempre. Por mais que eu goste dos outros, e eu gosto muito de todos os dourados, eu gosto muito do Albafica, pelo primeiro impacto, talvez, porque ele é o primeiro a aparecer, né? E a luta dele, sem falar no Minos, eu também gosto muito do Minos, mas eu gosto, sobretudo, aquela visão mais humana, como a Aline disse, que mostra os problemas, que eles são capazes de ter problemas, como qualquer pessoa, e a interação com os civis, porque você não tem isso no clássico, você não tem uma interação fora do santuário. Eles interagem entre eles, mas quando chega para ser com alguém de fora, não há qualquer referência a isso. Parece que eles são de um mundo totalmente à parte. E ali ela consegue integrar bem o mundo dos cavaleiros no mundo em que eles estão a viver. Ou seja, com aquelas pessoas que nada tem a ver com a Guerra Santa ou que são envolvidas, mas de uma forma indireta. Eu gosto muito deste fato no Lost Canvas. E claro, o traço dela, que pra mim conta demais, porque é sensacional, né? Ela tem uma leveza nos traços, é uma coisa impressionante, eu adoro mesmo. E pra vocês, o menino Alan disse que tem uma surpresa, e o Bruno tava em pulgas. Vocês não têm ideia como ele estava. Eu quero que surpresa, Pronto, tá na hora da surpresa, conta esse Bruno. negócio aí, pelo amor de Deus, que eu já tô me coçando aqui. Pois é, assim, a surpresa que eu trouxe para finalizar esse nosso podcast de Lost Canvas, né, é a despedida da Shiori no artbook do Lost Canvas, que eu traduzi a fala dela, né. Eu não tinha visto nenhum lugar até então, né, e aí eu traduzi hoje, né, para encerrar, né, essa nossa conversa, e eu acho que vai ser a primeira de muitas outras, eu espero, né. Eu acho que a gente não vai se limitar só a esse podcast, né. Mas eu acho que é importante, né, ler, lembrando que o artbook dela saiu esse ano, no comecinho do ano, né, mencionei há algum tempo atrás, e ela fala o seguinte, eu posso começar a ler? Pode. Agora são as frases dela na minha versão, na minha tradução, né. Às vezes, fico pensando em como os desenhos ficaram bons. Tema e os outros acabam quase falando. Inclusive, ao ver reunidos os desenhos que fiz até agora, são várias as lembranças. A confusão daqueles dias, os problemas, tentativas, erros e etc. 10 anos se passaram. A maneira de fazer os esboços do manuscrito do começo mudaram. E acabo pensando na história que eu mesma tive. Essa obra, chamada Saint Seiya The Lost Canvas Meio Shinwa, tornou-se um trabalho especial entre os meus, ainda mais por ser sobre Saint Seiya, que eu gostava desde o começo. Toda vez que eu desenhava os diversos personagens, eu criava as falas e ações conectando com seus comportamentos, de antemão. Nessas ocasiões, mesmo os personagens não sendo reais, de alguma forma, eles existiam de verdade. Como se eu não passasse de uma antena para eles. Assim eu pensava. Com isso, o trabalho com o LC está quase finalizado. Passei 10 anos desenhando. Esse tempo foi importante para mim. Eu não canso de agradecer ao mestre Kurumada pela oportunidade e experiência que ele me deu. Muito obrigada mesmo por ter dado o LC para mim. E também para todos os sucessivos assistentes que participaram ativamente em diversos momentos
até neste livro de ilustrações. Pelo comprometimento, pelo crescimento, muito obrigada. E agradeço muito mesmo aos leitores que deram forças para que o LC chegasse até aqui. Um eterno agradecimento a Tema e todos. Fevereiro de 2016, Shiori Teshirogi. É isso aí. Ai, que querida, gente. Tamo junto, Shiori! É sim, pronto, o Bruno já pode dormir hoje. Agora vamos falar a verdade. Tema e os outros virou canônico também. Exatamente, que triste, né? É Tati, né? Que é como o pessoal fala, isso aí é Tati também. A Isa tá aí pra me confirmar, né? Então, eu uso esse termo. Então eu meio que tentei dar uma adaptada, enfim, mas. Tamo junto, Shiori. Tamo Fez junto. muito bem. Foi uma bela surpresa. E pra encerrar, vocês têm mais alguma coisa a dizer? 10 anos Lost Canvas. Quer apreciar, mas aí um bocado mais? Não? Eu tenho uma coisa pra dizer. Força, Bruno. Deltaros é mais legal e mais forte que o Alba Fica. Eu também acho. Eu já sei o que ele tá querendo fazer. Ele tá querendo criar outro atrito, mas ele não vai conseguir. Bom, não vai conseguir, mas... Bem, a gente conversa mais tarde. Eu nem preciso conseguir, porque é verdade. É verdade. O Alba fica mais sexy, mais bonito, mais forte. Tá lá. Só mencionar uma coisa. A gente praticamente não falou muito do anime e tal. Isso. Isso. Né? E assim, eu acho que outra coisa que vale a pena mencionar é que eu queria que quem chegou até aqui, quem ouviu tudo, né, nosso podcast, que não gosta do Lost Canvas ou que tem alguma ressalva, mas no sentido assim de inclusive levar isso pro pessoal às vezes, né? Tem muita gente que cria muita confusão em torno disso. Essa questão Lost Canvas, ND, clássico e etc. Eu acho que eu queria só a mensagem de que as pessoas dessem uma chance e fossem um pouco mais tolerantes, sabe? Não gosta, não tem problema não gostar, né? Mas não precisa fazer uma guerra por causa disso. Ou também se a pessoa gosta mais do que gosta do clássico, que pode acontecer, né? Que também não precisa fazer uma guerra por causa disso, né? Eu acho que dá pra todo mundo apreciar igual, todo mundo seja mais tolerante. Quem gosta, quem não gosta, quem gosta mais do que o clássico, quem gosta do Lost Canvas mais que o clássico, quem gosta dele mais que o ND, quem gosta mais do ND, quem gosta mais do clássico do que o Lost Canvas, quem não gosta nada do Lost Canvas. Enfim, só quero que todo mundo seja tolerante, todo mundo dê uma chance, todo mundo entenda que cada um tem o seu espaço e não precisa criar uma guerra por causa disso. Claro, é Santo Ceia, né? É tudo Santo Ceia, não vale a pena a guerra, Prejudica né? a própria obra, né? Mais Vocês do veem. que isso, não é só que é tudo Sensei, às vezes é apenas Sensei, é só um desenho, sabe? Você tentar machucar as pessoas, seja, sabe, enchendo o saco, xingando ou qualquer coisa por causa de um desenho, sei lá, sabe, tipo, vai arranjar o que fazer, mano, sei lá. Tipo, não faz sentido isso, entendeu? Então, Vai assistir o que gosta. sei lá, vai assistir o que você gosta, em vez de tirar o barato dos outros, né? E eu, como representante de quem não gosta de Lost Canvas, eu reitero aqui, é um aniversário, a gente tá fazendo um podcast de aniversário, não faz sentido ficar falando mal, ficar falando, debatendo, sabe, e agoniando. E a gente, mesmo quando não gosta da obra, eu acho que até faltou um pouco falar isso, o Alan falou um pouco sobre como foi meio tenebroso o momento de Sensei entre 2006 e até 2010, essas coisas todas, mas Lost Canvas manteve o Sensei de uma forma ou de outra rolando, acontecendo ainda, entendeu? E isso era muito importante. Embora eu não possa gostar do que for, mas a paixão da Shiori fazendo a obra é algo que a gente tem que agradecer de qualquer forma, entendeu? Porque toda vez que alguém se coloca pra se doar por uma obra que a gente ama, que é o caso do Sensei, acho que a gente devia no mínimo aplaudir. E depois a gente debate se é bom, se é ruim ou não, mas pelo menos o esforço da pessoa, porque a Isa propriamente já compartilhou o tanto que a Shiori é xingada no fandom, por exemplo, de diversas formas, que é um absurdo. Então, acho que a gente faz um pouco esse papel de tentar ser um pouco mais sensato e um pouco mais educado, né, e maduros, num fandom que é meio esquizofrênico, infelizmente.
Se você for parar para pensar, Xará, no sentido da arte, tanto do esforço criativo da Shiori, quanto o próprio esforço criativo do Alone, à medida em que ele tenta redimir toda a dor e o sofrimento do mundo, criando um quadro que supostamente iria acabar com toda a dor que existe no mundo, mas é claro, no processo matando todo mundo junto. A arte é uma forma de você mesmo se redimir de fantasma. De você enterrar aquilo que está morto para você continuar vivendo, etc. Então, de certa forma, eu acho que lendo essa coisa que o Alan contou pra gente, eu pensei imediatamente assim no Alone. De certa forma, o esforço criativo da Shiori meio que espelha. Dá pra fazer um paralelo também com o esforço criativo do personagem dentro da obra, entendeu? Então fica aí o recado. Respeito acima de tudo, não é? Respeito ao gosto das pessoas e respeito ao trabalho da artista, certo? E é isso. Acho que falamos tudo. É tudo? Acho que sim, não sei. Que é tudo. Vocês nunca mais vão me ver aqui nessa posição. Portugal, diretamente. Nunca mais. Não há viagem pra ninguém. Tô a brincar. Bom, é isso aí, meus queridos. Obrigado por participarem, mesmo com esta criatura aqui que roubou o lugar do Mazei e acorrentou ele na cadeira. Você virou André. Eu sou a usurpadora. André. Adoro usurpadora. Eu também. É por isso que tô aqui. Vocês libertem o menino Mazei agora, ele já pode ir. Vai, pode sair. Já vai. pode voltar pra tua cadeira. Tá? Não dei um golpe.なくしたいのは遠い日の記憶古い絵の具の箱そっと開ければ幼い友がいつも言ったよね変わることないあの笑顔二人で夢を描いた心のキャンバスまだ色あせない君の手と僕の手を重ねた日のぬくもり人はなぜ愛しさと憎しみを合わせ持っていつも生きるのだろう喜びと悲しみを絡ませつ